Quando minha esposa faleceu, o empresário para quem ela trabalhou durante 22 anos me ligou e disse: Nelson, encontrei algo que vai mudar tudo. Venha ao escritório imediatamente. Então ele acrescentou com a voz trêmula: Não comente nada com sua filha ou com o genro. Você pode estar em perigo real. Quando cheguei lá e vi quem estava na porta do escritório, meu sangue congelou. Percebi que minha esposa não havia simplesmente morrido. Ela foi tirada de mim. Mas antes de eu te contar o que descobri naquele escritório, você precisa entender como o dia do funeral dela se transformou no dia em que minha própria filha declarou guerra contra mim. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Meu nome é Nelson Pacheco e tenho 58 anos. Passei 32 anos trabalhando como supervisor de manutenção numa indústria têxtil aqui em Americana, interior de São Paulo. Antes disso, fui metalúrgico durante 10 anos. Conheço muito bem o cheiro de graxa, suor e trabalho honesto. Sei ler as pessoas e sei quando uma tempestade está se formando. Mas nada me preparou para a tempestade que entrou na Capela São José naquela manhã quente e abafada de fevereiro. Eu estava sentado no primeiro banco olhando fixamente para o caixão de mogno que guardava Marília, minha Marília. Havíamos sido casados por 36 anos. Ela era uma mulher pequena, com mãos calejadas de tanto trabalho, mas com um coração capaz de abraçar o mundo inteiro. Durante mais de 2 décadas, ela trabalhou como secretária executiva e braço direito de Augusto Ferreira, um empresário do ramo têxtil que construiu um império de confecções. Para o mundo, ela era apenas mais uma funcionária. Mas quem conhecia Augusto sabia que nada funcionava sem Marília. Ela organizava a vida dele, seus negócios, suas contas. Ela sabia de tudo. A música do órgão era suave, uma vibração baixa que ecoava no meu peito. A capela estava se enchendo com vizinhos, pessoas do coral da igreja, alguns funcionários da empresa onde Marília trabalhava. Todo mundo sussurrando em tons respeitosos. Todo mundo, exceto as 2 pessoas que deveriam estar sentadas ao meu lado. Minha filha Júlia e o marido dela, Rodrigo, estavam atrasados. Não 5 minutos de atraso, 50 minutos de atraso. O culto já havia começado quando as pesadas portas de madeira da entrada se abriram com um estrondo. Não me virei, mas não precisei. Ouvi o som agudo de saltos altos batendo no piso de mármore, ecoando como tiros numa biblioteca silenciosa. Cabeças se viraram. Senti a respiração coletiva da congregação sendo presa. Mantive meus olhos fixos nas flores em cima do caixão de Marília. Lírios brancos, os favoritos dela. Então senti o cheiro deles antes mesmo de vê-los. Uma nuvem de perfume caro e sufocante que cheirava a desespero misturado com dinheiro. Junto vinha o cheiro inconfundível de cigarro velho impregnado nas roupas. Júlia deslizou para o banco ao meu lado. Ela estava usando um vestido preto justo demais para a ocasião, óculos escuros enormes mesmo dentro da capela e uma bolsa de marca que custava mais do que meu salário de um mês. Rodrigo veio logo atrás, usando um terno bege claro que parecia algo que um apresentador de programa de auditório vestiria, não um genro num funeral. Ele não tocou meu ombro, não apertou minha mão, nem sequer olhou para o caixão. Puxou o celular do bolso. A tela acendeu na penumbra da capela, iluminando seu rosto suado. Ele estava digitando freneticamente, os polegares voando sobre a tela. Olhei de lado. Vi o suor escorrendo pela testa dele. Não era suor de calor. Não era suor de tristeza. Era o suor frio de um homem encurralado. Júlia se espremeu ao lado dele, puxando um leque do programa do funeral e se abanando dramaticamente. Esse lugar é uma sauna. Ela sussurrou alto o suficiente para o coral inteiro ouvir. Não tinha ar-condicionado? Que economia ridícula. Calma, Júlia. Rodrigo sibilou, mas não guardou o telefone. Apertei o cabo da minha bengala. Era uma peça sólida de madeira de peroba que eu mesmo havia talhado anos atrás. Meus nódulos ficaram brancos. Eu queria mandá-los embora. Queria gritar para eles mostrarem um mínimo de respeito pela mulher que pagou a faculdade de Júlia.
que pagou o casamento deles, que tirou eles de apuros financeiros mais vezes do que eu conseguia contar. Mas não disse nada. Sou um homem de disciplina. Não ia causar uma cena no velório da Marília. O culto terminou e todos se moveram para o salão ao lado para o café. As senhoras da igreja haviam preparado a comida que Marília amava: coxinha, pão de queijo, bolo de fubá, sanduíches naturais e café quentinho. O cheiro era reconfortante para todos os outros, mas parecia ofender Júlia. Ela ficou perto da parede segurando um prato de papel com 2 dedos como se estivesse contaminado. Observei-a do meu canto. Ela se inclinou para perto de Rodrigo. E eu tenho aparelhos auditivos que mantenho sempre no volume máximo. A maioria das pessoas acha que sou apenas um velho surdo. Mas eu ouço tudo. Não acredito que a gente tem que comer essa gordura toda, Júlia murmurou. Meu estômago está revirando só de olhar. E olha essa gente. Tudo tão simples, tão barato. Onde foi parar o dinheiro dela, Rodrigo? Você disse que ela tinha economias. Ela gastava com remédios. Rodrigo murmurou de boca cheia. Pressão alta, colesterol. Pelo menos essa despesa acabou agora. Bem, pelo menos isso, Júlia disse, e soltou uma risadinha baixa e cruel. São R$ 500 por mês de volta no nosso bolso. Meu coração parou. Depois voltou a bater com um ritmo lento e pesado de pura raiva. Minha esposa não estava nem enterrada ainda, e eles estavam celebrando a economia com os remédios dela. Olhei para minhas mãos. Estavam tremendo. Não de idade. Do desejo de envolvê-las em volta de alguma coisa. O salão começou a esvaziar. Os vizinhos vieram apertar minha mão, oferecer condolências. Acenei e agradeci, mas meus olhos nunca saíram do meu genro. Ele estava andando de um lado para o outro perto da saída, checando o relógio a cada 30 segundos. Finalmente, quando o último convidado havia saído, Rodrigo caminhou até mim. Ele não perguntou como eu estava. Não perguntou se eu precisava de carona para casa. Ele ficou em pé na minha frente, bloqueando a luz. Seu Nelson, ele disse, a voz plana e direta. Onde está a chave do cofre da Dona Marília? Olhei para ele devagar. Vi as olheiras profundas sob seus olhos, o tremor no canto da boca. Este era meu genro, o homem que eu ensinei a trocar o óleo do carro. O homem que comeu na minha mesa por anos. Agora ele me olhava como se eu fosse um caixa eletrônico que havia engolido o cartão dele. O que você disse? Perguntei. Minha voz rouca. A chave do cofre, Rodrigo repetiu, mais alto desta vez. A Júlia disse que a mãe dela tinha uma apólice de seguro de vida. A gente precisa checar a papelada. Como genro e filha, temos direito a 50% como herdeiros diretos. Júlia apareceu ao lado dele, cruzando os braços. A gente precisa começar o processo de inventário imediatamente. Seu Nelson, funerais são caros e nós temos contas. Sabemos que a Marília guardava dinheiro em casa. Todo mundo sabe disso. Me levantei. Demorei um momento. Meus joelhos estavam duros. Apoiei-me na bengala e olhei os dois nos olhos. Tenho 1,83 m de altura. Mesmo curvado pela idade, ainda era mais alto que Júlia. A mãe de vocês nem esfriou ainda, eu disse, minha voz baixa e perigosa. E vocês estão pedindo dinheiro? Não é sobre dinheiro, é sobre gestão de patrimônio. Rodrigo rebateu. Não seja difícil, seu Nelson. Sabemos que o senhor não entende de finanças. O senhor só trabalhou numa fábrica a vida inteira. A Dona Marília cuidava de tudo. Estamos só tentando ajudar. Ajudar? Eu zombei. Vocês estão tentando saquear. Não tem dinheiro para vocês. Não hoje. Rodrigo se aproximou, invadindo meu espaço pessoal. Os olhos dele estavam selvagens. Escuta aqui, velho. O senhor não sabe o que está acontecendo. A casa está em risco. Nós estamos em risco. Se a gente não encontrar esse dinheiro até o fim da semana, as coisas vão ficar muito feias. Que tipo de feio? Perguntei. Do tipo que o senhor pode acabar na rua. Rodrigo cuspiu. Agora me dá essa maldita chave ou eu viro essa casa de ponta cabeça até encontrar. Ele estendeu a mão em direção ao meu bolso. Bati na mão dele com uma velocidade que surpreendeu a nós dois. Sai da minha frente. Rosnei. Júlia engasgou.
Você está senil, ela gritou. Está perdendo a cabeça. A gente devia te internar para sua própria segurança. Vamos discutir isso depois, Júlia. Rodrigo disse, sua voz caindo para um tom ameaçador. Seu Nelson, o senhor tem até hoje à noite. Se eu não tiver essa chave, vou ligar para a assistente social. Vou dizer que o senhor não tem condições de morar sozinho. Vou vender essa casa por cima da sua cabeça. Ele se virou e saiu pisando duro. Júlia me lançou um último olhar de desgosto antes de segui-lo. Os saltos dela clicando como um relógio fazendo contagem regressiva. Fiquei sozinho no salão da igreja. O silêncio era ensurdecedor. Meu próprio sangue. Ele estava desesperado. Eu tinha visto aquele olhar nos olhos de viciados e jogadores antes. Ele não era apenas ganancioso. Ele estava com medo. De repente, meu telefone vibrou no bolso do paletó. Puxei-o para fora. Minhas mãos tremiam tanto que quase o deixei cair. A tela estava rachada, mas consegui ler o nome claramente. Augusto Ferreira, o chefe de Marília, o empresário que não saía de casa havia 3 anos por causa de problemas de saúde. Por que ele estava me ligando? Atendi. Alô? Nelson. A voz dele não era o barítono suave e comandante que eu lembrava. Estava irregular, sem fôlego, quase desesperada. Senhor Augusto. Comecei. Escuta, Nelson. Ele me cortou. Eu estava revisando o cofre que a Marília mantinha aqui no escritório particular. Ela deixou algo, um caderno e uma gravação. Franzi a testa. Uma gravação? Nelson, você precisa vir para minha propriedade agora. Não vá para casa. Não conte nada para a Júlia. Não conte nada para aquele marido dela. Se eles souberem o que eu sei, você não sobrevive à noite. Do que o senhor está falando, Augusto? Eles não esperaram ela morrer, Nelson. Augusto sussurrou. Eles ajudaram ela a partir. O mundo girou. Agarrei as costas de uma cadeira para me equilibrar. Eles não só esperaram ela morrer, Nelson. Augusto repetiu. Eles ajudaram ela a partir. Venha pela entrada de serviço, Augusto disse. O portão está aberto. Tenho alguém aqui que você precisa ver. Desliguei o telefone. A dor que estava me pesando evaporou. No lugar dela veio uma resolução fria e dura. Saí da igreja e subi na minha velha Chevrolet S10, ano 2005. Era velha e feia, mas o motor era forte, e no porta-luvas, embrulhado num pano oleoso, estava meu velho revólver calibre 38. Verifiquei o tambor. Carregado. Eu não era apenas um viúvo mais. Eu era um soldado entrando em território inimigo. E meu alvo era a minha própria filha. Se você quer saber o que eu encontrei no escritório do empresário que quase me fez largar a bengala de susto, deixa um like neste vídeo e me conta nos comentários de onde você está assistindo. Porque essa história vai ficar muito mais sombria. Disse para Júlia que precisava ir conversar com o padre para acertar a conta final do funeral. Era mentira. Mas mentiras eram a única moeda que meu genro entendia agora. Peguei as chaves do gancho perto da porta, mas antes que eu pudesse girar a maçaneta, uma mão de unhas bem feitas bateu contra a madeira, bloqueando meu caminho. Era Júlia. Ela ainda usava aquele vestido preto apertado demais, e os olhos dela estavam escondidos atrás daqueles óculos escuros ridículos, mesmo estando dentro do corredor escuro da casa. Ela estendeu a palma da mão, os dedos se mexendo expectantes. Para onde o senhor acha que vai, seu Nelson? Ela perguntou, a voz pingando aquela doçura falsa que me dava arrepios. Vou pagar a igreja, respondi, mantendo minha voz neutra. O senhor não vai a lugar nenhum sem deixar o cartão de crédito, ela disse dando um passo à frente. Preciso ir comprar algumas coisas para as visitas que podem aparecer depois. Preciso de vinho. Preciso de queijos decentes, não aquele lixo que as senhoras da igreja serviram. Olhei para ela. Realmente olhei. Vi o jeito que os olhos dela pulavam para o meu bolso de trás onde ficava a carteira. Ela não queria queijo. Ela queria ir ao shopping. Ela queria uma bolsa nova para combinar com o vestido de funeral. Ela queria passar meu cartão até a tarja magnética desgastar. Exatamente como tinha feito com Marília durante anos. Coloquei a mão no bolso. Júlia sorriu. Um sorriso ganancioso que mostrava os dentes.
Puxei minha carteira para fora. A mão dela tremeu. Abri a carteira e puxei uma única nota de R$ 20. Era amassada e gasta como eu. Deixei-a cair dos meus dedos. Ela flutuou pelo ar e pousou no piso de cerâmica bem entre os saltos caros dela. Compra uns biscoitos cream cracker, eu disse. A boca dela se abriu. Ela olhou para o dinheiro, depois para mim, o rosto ficando vermelho manchado. Isso é uma piada? Ela gritou. O senhor sabe quem eu sou? Sei exatamente quem você é, respondi, dando um passo à frente. Ela recuou. Por um segundo, a máscara escorregou e vi o medo. Ela se afastou cambaleando, dando espaço para eu passar, mas os olhos dela ficaram grudados na nota de R$ 20 no chão. Ela ia pegar. Eu sabia que ia. Ela ia pegar no momento em que a porta fechasse, porque ganância não tem orgulho. Saí para o ar úmido da tarde e subi na minha S10. A porta rangeu, um som triste ao fechar. A cabine cheirava a couro velho e tabaco de cachimbo. Era meu santuário. O motor roncou ao ganhar vida com uma tosse e uma cuspida, mas assentou num ritmo constante. Essa caminhonete era como eu. Feia por fora, mas nunca desistia. Dei ré para sair da garagem, deixando minha filha e o marido dela para brigar pelas migalhas na minha casa. Enquanto dirigia pela rua, as casas começaram a desfocar. Eu não estava apenas dirigindo para o outro lado da cidade. Estava dirigindo de volta no tempo. Pensei em Marília. Durante 22 anos, ela saiu de casa antes do amanhecer e voltava depois de escurecer. Pegava 2 ônibus até o bairro nobre onde ficavam as mansões, com portões altos e câmeras de segurança. Ela limpava. Ela organizava papéis. Ela mantinha a vida de Augusto Ferreira funcionando como um relógio. Para o mundo, ela era apenas mais uma secretária, invisível. Mas Marília via tudo. Ela sabia onde os esqueletos estavam enterrados porque era ela quem limpava os armários. Apertei o volante com mais força, minhas juntas estalando. Rodrigo achava que eu era apenas um velho cansado que moveu caixas num depósito por 3 décadas. Ele esqueceu o que eu fiz antes da fábrica. Ele esqueceu que fui metalúrgico nas greves de 82, que enfrentei polícia, que apanhei de cacetete e voltei no dia seguinte. Aprende-se coisas quando você luta por direitos. Aprende-se que os momentos mais silenciosos são os mais perigosos. Aprende-se a observar a grama procurando o movimento que não deveria estar lá. Aprende-se que quando o inimigo sorri, ele geralmente está segurando uma faca nas costas. Eu vinha observando Rodrigo e Júlia há meses. Notei o relógio novo que Rodrigo usava, que custava mais que minha caminhonete. Notei como Júlia parou de deixar recibos em cima da mesa. Notei como Marília tinha ficado quieta nas semanas antes de morrer, os olhos dela pulando para o telefone toda vez que tocava. Eu fui treinado para detectar uma emboscada, mas nunca pensei que o inimigo estaria dormindo no quarto de hóspedes. Entrei na rodovia, a velha S10 vibrando sob minhas mãos. Checava os espelhos constantemente. Hábitos antigos não morrem. Ninguém estava me seguindo. Rodrigo estava ocupado demais tentando encontrar a chave do cofre para perceber que eu tinha ido embora. Peguei a saída para Jardim Nova Europa, o bairro mais chique da cidade. O ar mudou aqui. Cheirava a grama recém-cortada e dinheiro velho. As cercas ficaram mais altas. Os portões se tornaram mais elaborados. Parei em frente aos portões de ferro maciço da propriedade Ferreira. Uma câmera de segurança zumbiu e virou em minha direção. Abaixei o vidro. Nelson Pacheco, eu disse para o interfone. O portão clicou e começou a se abrir silenciosamente. Dirigi pela entrada pavimentada de paralelepípedos, ladeada por palmeiras imperiais mais velhas que a cidade. Minha S10 velha parecia uma mancha numa toalha branca contra o paisagismo impecável. Estacionei ao lado de um Mercedes-Benz prata. O contraste teria feito um homem menor se sentir pequeno. Só me fez sentir focado. Desci e ajeitei meu paletó. Era um paletó barato, comprado numa liquidação há 10 anos. Mas eu o usava com a postura de um homem que não responde a ninguém. A porta da frente se abriu antes que eu pudesse bater. Augusto Ferreira estava ali,
na cadeira de rodas. Ele tinha 74 anos, o corpo definhado pelo tempo e por um AVC que o pegou há 3 anos. Mas os olhos eram afiados como cacos de vidro. Ele usava um hobby de veludo e um lenço de seda. Ele não olhava para mim como para um funcionário. Ele olhava para mim como para um homem prestes a entrar em batalha e estava feliz de ver outro soldado. Nelson, ele disse, a voz áspera mas firme. Senhor Augusto. Acenei. Ele estendeu a mão. Era fina e trêmula, mas o aperto foi surpreendentemente forte. Não apertamos mãos como empresários, seguramos as mãos como irmãos. Sinto muito pela Marília, ele disse. Ela era a melhor mulher que já conheci. Melhor que eu, melhor que todos nós. Obrigado, senhor, respondi, a garganta apertada. Entre, Augusto disse, girando a cadeira de rodas. Não temos muito tempo. Seu genro vai descobrir que você saiu logo. Segui-o para dentro do saguão. Os pisos eram de mármore. Os tetos tinham 6 metros de altura. Era um palácio, mas parecia frio, vazio. Marília tinha sido o calor nesta casa. Sem ela, era apenas um museu. Passamos pela escadaria grande, pela sala de jantar formal onde uma mesa longa ficava vazia, e por um corredor forrado de retratos de ancestrais mortos que olhavam para mim com desaprovação. Olhei direto de volta. Eu tinha enterrado mais homens do que eles jamais conheceram. Augusto me levou para seu escritório particular nos fundos da casa. Era uma sala que eu nunca tinha entrado. As paredes eram forradas de livros encadernados em couro. O ar cheirava a cedro e conhaque. As pesadas cortinas de veludo estavam fechadas, bloqueando o sol da tarde, lançando a sala em sombras. Mas não estávamos sozinhos. De pé perto da lareira havia um homem que não reconheci. Ele era alto, usando um sobretudo que parecia ter visto dias melhores. Tinha uma cicatriz descendo pela bochecha e olhos que pareciam ter visto o fundo de uma garrafa e o fundo da humanidade. Nelson, este é o Sr. Walter, Augusto disse. Ele é investigador particular. Marília o contratou há 2 meses. Meu coração pulou uma batida. Marília contratou um investigador particular? Por quê? Walter acenou para mim. Ele não sorriu. Olhou para mim com uma mistura de pena e respeito. Por favor, sente-se, Augusto disse, gesticulando para uma pesada cadeira de couro na frente de sua enorme mesa de carvalho. Sentei. O couro rangeu. Eu me sentia como se estivesse sentado na cadeira elétrica, esperando o interruptor ser acionado. Augusto posicionou a cadeira de rodas atrás da mesa. Colocou as mãos sobre uma pilha de itens no centro do mata-borrão verde. Havia um pequeno caderno de couro preto. Reconheci-o imediatamente. Era o caderno de oração de Marília. Ela o carregava para todo lugar, e ao lado dele estava um envelope grosso cheio de fotografias. Encontrei isto no cofre que Marília mantinha aqui. Augusto disse suavemente. Ela tinha a própria combinação. Nunca perguntei o que estava dentro. Confiava nela completamente. Mas depois que ela faleceu, sabia que tinha que olhar. Tinha que ter certeza de que os assuntos dela estavam em ordem. Ele empurrou o caderno em minha direção. Abre, Nelson. Lê a última entrada. Minhas mãos tremeram ao pegar o livro. O couro estava quente como se ela tivesse acabado de segurá-lo. Abri na marca de página. A caligrafia era dela, limpa e arredondada, mas a tinta estava trêmula, como se tivesse escrito com pressa ou com medo. Li as palavras em voz alta, minha voz mal passando de um sussurro. Rodrigo pediu dinheiro de novo. Disse não. Ele me olhou com olhos que não reconheci. Ele me olhou como se me odiasse. Encontrei os comprimidos no bolso do paletó dele hoje. Parecem exatamente com meu remédio de pressão, mas não são. Estou com medo, Nelson. Estou com medo do nosso genro. Parei de ler. A sala pareceu inclinar. Não conseguia respirar. Walter falou então, a voz rouca. Olha as fotos, seu Nelson. Peguei o envelope. Despejei o conteúdo sobre a mesa. Dúzias de fotos se espalharam. Eram granuladas, tiradas com uma lente de longo alcance, mas os sujeitos eram claros. Havia Rodrigo de pé num beco conversando com um homem com tatuagens no pescoço.
Ele estava entregando um maço grosso de dinheiro. Havia outra foto. Rodrigo e Júlia sentados num carro. Júlia estava rindo, segurando uma garrafa de espumante. Mas a última foto me fez congelar. Parecia um golpe físico no peito. Foi tirada através da janela da cozinha da minha própria casa. Foi tirada 3 noites atrás. O carimbo de data e hora dizia 2 horas da madrugada. Na foto, Rodrigo estava de pé no balcão da cozinha. Ele estava segurando 2 frascos laranja de remédio. Um era o remédio de pressão de Marília. O outro não tinha rótulo. Ele estava despejando os comprimidos de um frasco no outro. Ele estava sorrindo. Encarei a imagem. Meu genro, minha carne e sangue por casamento. O homem que eu carreguei nos ombros quando era criança. Ele estava trocando os comprimidos. Ele a matou. Ele a matou. Sussurrei. As palavras pareciam pedregulhos na minha boca. Ele não só a matou, Nelson. Augusto disse, inclinando-se para a frente. Ele a executou. E agora ele está vindo atrás de você. Por quê? Perguntei olhando para cima, os olhos ardendo, mas secos. Por que ele faria isso? Augusto apontou para o caderno novamente. Vira a página, Nelson. Olha o que ela estava escondendo de você. Olha o que ela estava escondendo de todo mundo. Virei a página com dedos dormentes. E ali, colado no livro, havia um extrato bancário. O saldo não era alguns milhares. Não era nem 100 mil. Era 1.800.000 reais. Minha Marília, a mulher que usava cupons de desconto e remendava minhas meias, era milionária. E Rodrigo sabia. A realização me atingiu com a força de um caminhão de carga. Ele não a matou porque a odiava. Ele a matou porque era ganancioso. Ele a matou por um pagamento. Levantei-me. A cadeira caiu para trás com um estrondo. Vou matá-lo, rugi. Estendi a mão para as costas da cintura, onde o aço frio do meu revólver pressionava contra a coluna. Vou voltar lá e vou meter uma bala na cabeça dele. Não! Augusto gritou, a voz rachando como um chicote. Parei ofegante, a mão na arma. Se você matá-lo agora, vai para a prisão e ele vence. Walter disse, dando um passo à frente com as mãos levantadas. Você vai apodrecer numa cela e a Júlia vai gastar esse dinheiro em férias e joias. É isso que a Marília ia querer? Olhei para a foto do meu genro, o monstro. Depois o que eu faço? Perguntei, a voz quebrando. A gente o prende, Augusto disse, os olhos frios e duros. A gente faz ele confessar. A gente faz ele se destruir. Mas para fazer isso, você tem que voltar lá. Tem que ir para aquela casa com ele. Voltar? Perguntei. Para aquela casa? Com ele? Sim, Augusto disse. Você tem que voltar. Você tem que entrar naquela casa e olhar para o homem que matou sua esposa nos olhos e fingir que não sabe. Você tem que ser o velho enlutado e confuso que eles acham que você é. Você consegue fazer isso, Nelson? Consegue ser um soldado mais uma vez? Olhei para o caderno. Olhei para as fotos. Pensei em Marília. Pensei no medo que ela deve ter sentido naqueles dias finais. Respirei fundo. Endireitei meu paletó. Peguei minha bengala. Eu fui um soldado uma vez. Sei como seguir ordens. E sei como esperar pelo tiro certeiro. Vou fazer isso, respondi. Augusto acenou com a cabeça. Bom, agora escuta com atenção. Aqui está o que vamos fazer. E enquanto ele traçava o plano, senti o velho soldado dentro de mim despertando. Meu genro achava que era um predador. Achava que eu era a presa. Ele estava prestes a descobrir que havia entrado na toca de um leão. Dirigi de volta para minha casa na velha S10. E o volante parecia feito de gelo sob meu aperto. O motor zumbia um ritmo baixo e constante que normalmente me acalmava. Mas hoje soava como um dobre de finados. Checava o retrovisor, não para ver o trânsito atrás de mim, mas para olhar meu próprio rosto. Augusto havia me dito para interpretar o papel. Me disse para ser o velho enlutado e confuso que meu genro pensava que eu era. Tentei sorrir. Tentei cultivar um olhar de fraqueza e senilidade. Mas o rosto que me encarava de volta era duro. As linhas ao redor da minha boca estavam gravadas profundamente com uma raiva tão potente que tinha gosto de bateria.
Tinha que suavizar meus olhos. Tinha que curvar meus ombros. Tinha que enterrar o soldado que queria estrangular o inimigo e ressuscitar o pai que estava perdido na dor. Era a coisa mais difícil que já tinha feito. Mais difícil que os piquetes nas greves. Mais difícil que enterrar Marília. Porque o inimigo não era um estranho do outro lado de uma barricada. O inimigo era o homem que sentou à minha mesa de jantar e comeu minha comida, enquanto planejava o assassinato da minha esposa. Cada placa de quilometragem que passava parecia um passo mais perto do inferno. Sentia a bile subindo na garganta. A pura repulsa física de encará-lo era quase avassaladora. Queria virar a caminhonete. Queria continuar dirigindo até a gasolina acabar. Mas não podia. Marília precisava de mim. A justiça precisava de mim. Entrei na garagem e desliguei o motor. Sentei ali por um momento, respirando o cheiro de óleo velho e pó, reunindo a força para entrar na casa que não era mais um lar. Desci e pisei na varanda. A porta da frente já estava entreaberta. Meu coração martelou contra as costelas, não de medo, mas da violação disso. Este era o santuário de Marília. Ela mantinha impecável. Ela mantinha sagrado. Agora a porta pendia aberta como uma mandíbula quebrada. Entrei no hall e o som me atingiu primeiro. Era um som de rasgo, molhado e agudo, como carne sendo arrancada do osso. Entrei na sala de estar e parei. O ar estava denso com poeira e penas. Júlia estava de joelhos no centro da sala. Na mão, segurava um estilete amarelo. Ela estava atacando o sofá floral favorito de Marília, aquele que ela economizou por 3 anos para comprar. Júlia estava cortando as almofadas uma por uma, enfiando as mãos no enchimento e arrancando-o em grandes punhados brancos. Ela parecia um animal selvagem. O cabelo estava bagunçado. O vestido estava manchado de poeira. Ela estava murmurando para si mesma. Onde está? Onde está o dinheiro? Ela nem me viu. Jogou uma almofada de lado e apunhalou as costas do sofá, cortando o tecido com um assobio violento. O chão estava coberto de papéis, livros puxados das prateleiras e bibelôs quebrados. Parecia que um tornado havia tocado dentro da minha sala. Então ouvi outro som vindo do corredor. Um zumbido agudo e mecânico. Uma furadeira. Meu estômago afundou. O quarto principal. Nosso quarto. Caminhei pelo corredor, a bengala batendo suavemente no piso de madeira. As fotos nas paredes estavam tortas. Nossa foto de casamento estava caída no chão. O vidro rachado sobre o rosto sorridente de Marília. Passei por cima dela, com cuidado para não esmagar a imagem. O som de zumbido ficou mais alto, rangendo contra meus nervos. Empurrei a porta do quarto. A sala estava irreconhecível. As gavetas da cômoda estavam puxadas e despejadas na cama. As roupas de Marília, seus vestidos de domingo, suas camisolas, estavam pisoteadas no chão. E ali no canto estava Rodrigo. Ele estava suando através do terno bege. Segurava uma furadeira elétrica pesada, pressionando com todo o peso contra o pequeno cofre de parede que Marília havia escondido atrás do quadro da última ceia. A pintura estava jogada no canto. Rodrigo estava grunhindo, o rosto torcido numa máscara de pura ganância. Ele se inclinou na furadeira, a broca guinchando contra a fechadura de metal. Fumaça subia da fricção, enchendo a sala com um cheiro de aço queimado. Ele não estava procurando documentos. Ele não estava procurando lembranças. Ele estava procurando o pagamento que acreditava que lhe era devido. Eu precisava chamar a atenção dele. Precisava parar a profanação antes que perdesse o controle e fizesse algo que arruinaria o plano. Deixei meu corpo ficar flácido. Permiti que meus joelhos bambassem ligeiramente. Afrouxei meu aperto na bengala de peroba e deixei-a cair. Ela bateu no chão com um baque alto que cortou o barulho da furadeira como um tiro. Rodrigo pulou. A furadeira escorregou, guinchando pela porta de metal do cofre e arranhando a parede. Ele girou, com os olhos arregalados. O peito dele subia e descia. Os olhos estavam vermelhos e frenéticos. Ele olhou para mim e por um segundo não viu o sogro. Viu um intruso. Viu um obstáculo. Então veio o reconhecimento, mas não trouxe vergonha. Só trouxe raiva.
Ele largou a furadeira na pilha de roupas de Marília. Apontou um dedo trêmulo para o cofre aberto. Está vazio! Ele gritou, a voz rachando de histeria. Vazio! Não tem nada aqui além de poeira. Onde está? Onde está o dinheiro? Onde estão os títulos? Encarei-o, deixando minha boca ficar ligeiramente aberta, fingindo a confusão de um homem cujo mundo parou de fazer sentido. Apoiei-me no batente da porta, agarrando meu peito como se meu coração estivesse falhando. Não falei. Apenas olhei para o cofre vazio, depois de volta para ele, deixando o silêncio se estender, deixando o pânico dele crescer. Ele chutou a moldura da cama com força. Não olha para mim desse jeito, velho. Ele gritou. O senhor sabia. Não sabia? O senhor e ela sempre ficavam sussurrando, sempre escondendo coisas de mim. Rodrigo atravessou o quarto, fechando a distância entre nós em 3 passadas longas. Ele era grande. Tinha jogado futebol americano na faculdade e usava esse tamanho agora para intimidar. Agarrou a frente do meu paletó, amassando o tecido barato no punho, e me empurrou contra o batente da porta. O rosto dele estava a centímetros do meu. Podia sentir o álcool rançoso no hálito dele misturado com o cheiro acre do medo. Ele abaixou e pegou a furadeira de novo. Acelerou uma vez, o som agudo e ameaçador bem ao lado da minha orelha. Segurou a broca girando a centímetros do meu rosto. O metal borrão, um espiral cinza de violência potencial. Me conta, ele sibilou, a saliva caindo no meu rosto. Me conta onde a velha escondeu o dinheiro, ou juro por Deus que vou furar a resposta para fora do seu crânio. Fala, velho, onde está a herança? A broca da furadeira girava a centímetros do meu nariz, um borrão de aço cinza que cheirava a ozônio e violência. Meu coração já estava martelando contra as costelas, um ritmo frenético de adrenalina e medo, mas sabia que tinha que usar isso como arma. As palavras de Augusto ecoavam na minha mente, claras e comandantes. Ganha tempo, Nelson. Interpreta a vítima. Não deixa ele te matar antes de termos a prova. Olhei nos olhos do meu genro e não vi reconhecimento ali, apenas o olhar frio de um estranho que queria algo que eu possuía. Ele gritou de novo, exigindo a localização do dinheiro que não existia naquele cofre. Sabia que se ficasse de pé, ele usaria aquela furadeira. Ele havia passado do ponto da razão. Deixei minhas pálpebras tremerem. Permiti que minha mandíbula ficasse frouxa. Estendi a mão com a mão trêmula e agarrei o tecido da minha camisa bem sobre o coração. Forcei o ar para fora dos meus pulmões, num suspiro áspero e ofegante, que soou como um motor morrendo. Meus joelhos bambaram de verdade desta vez enquanto deixei a gravidade me levar. Deslizei pelo batente da porta, minhas costas raspando contra a madeira até bater no chão com um baque pesado. Enrolei-me, gemendo baixinho, a mão arranhando o carpete. Não era totalmente atuação. O estresse, a dor, a pura ameaça física tinham disparado minha pressão a níveis perigosos. Sentia a sala girando. Rodrigo recuou, a furadeira ainda zumbindo na mão, a expressão mudando de agressão para pânico repentino. Ele não estava preocupado em perder o sogro. Estava preocupado em perder a combinação do cofre. Ele recuou, a ferramenta diminuindo com um gemido mecânico, deixando um silêncio estridente no quarto quebrado, apenas pelos meus suspiros encenados e desesperados por ar. Júlia apareceu na porta. O cabelo selvagem e o vestido preto de funeral coberto de penas brancas do sofá destruído. Deu uma olhada em mim retorcido no chão e largou o estilete que tinha usado para estripar meus móveis. O rosto dela ficou pálido, não de preocupação, mas de cálculo. Não deixa ele morrer! Ela gritou, correndo para a frente e agarrando o braço de Rodrigo com um aperto que parecia doloroso. Se ele morrer agora, a gente perde tudo, Rodrigo. Ele é o único que sabe onde os bens estão. Se ele bater as botas, aquele dinheiro desaparece no sistema. Pensa, seu idiota. Rodrigo olhou para mim, depois para a furadeira na mão. Ele xingou alto e jogou a ferramenta na cama onde pousou no chapéu de domingo de Marília. Ajoelhou-se ao meu lado, agarrando minha gola com as 2 mãos e me sacudindo violentamente.
Minha cabeça bateu para frente e para trás. Acorda, velho! Ele gritou, a saliva voando no meu rosto. Você não vai morrer ainda. Não até me contar onde está o dinheiro. Ele levantou a mão e me deu um tapa forte no rosto. A picada foi aguda e quente, mas mantive os olhos semicerrados, focando na respiração, tornando-a rasa e irregular. Deixei minha cabeça pender para o lado. Precisava dar a eles um número. Um número grande o suficiente para cegá-los. Um número grande o suficiente para me manterem vivo. Lambi meus lábios secos e sussurrei. O fundo. Rodrigo congelou. Inclinou-se mais perto, a orelha quase tocando minha boca. Que fundo? Fala de novo. Ofeguei, forçando as palavras entre suspiros. O fundo fiduciário. A Marília montou, 1,5 milhão. O advogado, ele vem na semana que vem. Deixei minha cabeça cair para trás contra o piso como se o esforço de falar tivesse drenado a última força da minha vida. Observei através de olhos entreabertos enquanto Rodrigo olhava para Júlia. Um sorriso lento e ganancioso se espalhou pelo rosto dele, apagando o pânico. 1,5 milhão. Ele sussurrou, testando o peso das palavras. O número pairou no ar como um feitiço. Era suficiente para pagar as dívidas de jogo dele. Suficiente para comprar o silêncio de Júlia. Suficiente para alimentar as ilusões deles por uma vida inteira. Vi a transformação no meu genro. O assassino desapareceu, substituído pelo oportunista. Ele não via mais um sogro moribundo. Ele via um bilhete de loteria premiado que precisava ser mantido seguro até o dia do saque. Ele me agarrou pelas axilas e me arrastou para cima. Não foi gentil. Me arrastou em direção à cama, chutando as roupas de Marília para fora do caminho. Me jogou no colchão. Meu corpo quicou nas molas. Ele ficou sobre mim, ofegante, os olhos brilhando com uma luz febril. A gente tem que mantê-lo vivo, Júlia disse, andando de um lado para o outro no quarto. Só até a semana que vem. Só até o advogado vir e a gente conseguir que ele assine a transferência. A gente precisa ter certeza que ele não fala com mais ninguém. Rodrigo assentiu. Enfiou a mão no bolso do meu paletó. Fiquei tenso, mas não resisti. Ele puxou meu smartphone. Era um modelo novo que Marília tinha me dado no meu aniversário para eu poder ver fotos dos netos. Ele olhou para ele, depois olhou para mim. O senhor não vai precisar disso, ele disse. O senhor precisa descansar, seu Nelson. Muito descanso. Ele enfiou o telefone no próprio bolso, cortando minha linha de vida com o mundo externo. Caminhou de costas para fora do quarto, os olhos nunca saindo dos meus. Parecia um tratador de zoológico trancando um animal perigoso na jaula. Júlia o seguiu, lançando um último olhar desconfiado para mim antes de desaparecer no corredor. A porta bateu com força. O baque pesado vibrou pelas tábuas do assoalho. Então veio o som que selou meu destino. O deslize metálico do ferrolho. O clique agudo da tranca se encaixando. Eu era prisioneiro na casa que havia pago com 32 anos de suor. Fiquei imóvel na cama, ouvindo os passos dele se afastando pelo corredor. Ouvia-os sussurrando sobre milhões que não existiam, planejando um futuro que nunca veriam. Encarei o teto e esperei o silêncio se instalar antes de ousar me mexer. Eles pensaram que tinham levado meu telefone. Pensaram que tinham me isolado. Não sabiam sobre a tábua solta embaixo da cama. Não sabiam o que estava escondido embaixo dela. 2 dias se passaram naquele quarto sufocante, e o ar ficou pesado com o cheiro do meu próprio suor e do perfume persistente de Marília que ainda grudava nas cortinas. O sol rastejava pelo piso, marcando o tempo como um prisioneiro riscando marcas de contagem numa parede. Sentei na poltrona de frente para a janela, observando o mundo seguir sem mim. O vizinho passeava com o cachorro. O carteiro entregava contas. Nenhum deles sabia que dentro da casa amarela na Rua das Acácias, um velho estava apodrecendo em cativeiro. 2 vezes por dia, a tranca clicava e a porta se abria apenas uma fresta. Júlia empurrava um prato de plástico pelo chão com o pé, como se estivesse alimentando um vira-lata.
A primeira refeição foi um sanduíche feito com pão que estava florescendo mofo verde na casca. O queijo estava duro e suando óleo. A água era morna da torneira num copo sujo. Come aí, velho. Ela zombava pela fresta. A gente está cortando custos até o fundo fiduciário liberar. Olhei para a comida e meu estômago revirou. Todo o instinto gritava para jogar de volta nela, para passar fome em vez de aceitar os insultos dela. Mas eu era um soldado. Soldados não passam fome por orgulho. Soldados comem o que podem encontrar para manter a máquina funcionando. Arranquei o mofo com dedos trêmulos. Comi o pão seco. Bebi a água. Precisava da minha força. Fazia flexões contra a parede quando eles estavam dormindo. Andava pelo quarto para manter o sangue circulando nas pernas. Não estava apenas sobrevivendo. Estava me preparando. Estava afiando minha mente e meu corpo para o momento em que a porta se abriria totalmente. A noite parecia um cobertor pesado sufocando a casa. A estrutura se acomodava no silêncio, mas era um silêncio inquieto, cheio de rangidos e gemidos da madeira velha. Pressionei meu ouvido contra a madeira da porta. A casa era antiga, construída nos anos 50, e as tubulações de ventilação levavam som como fios telefônicos. Ouvi passos pesados andando de um lado para o outro na sala. De um lado para o outro. De um lado para o outro. O som de um animal preso andando na jaula. Então o toque de um celular rasgou o silêncio. Rodrigo atendeu no primeiro toque. A voz dele estava baixa, mas o desespero a fazia carregar pelas paredes finas. Por favor, escuta, Marcão. Ouvi-o implorar. Eu tenho o dinheiro vindo. É um fundo fiduciário. Minha sogra deixou. Não manda ninguém para casa. Eu juro pela minha vida que vou ter. Não tenho tanto dinheiro vivo assim para movimentar em 2 dias. Preciso de mais tempo. Só me dá uma semana. Por favor, Marcão, eu perdi na odd, mas posso recuperar. Não mexe nas minhas pernas. Houve uma pausa. Um silêncio longo e aterrorizante onde quase podia ouvir a voz do outro lado entregando uma sentença de morte. Então Rodrigo falou de novo, a voz rachando com lágrimas. 300 mil é muito dinheiro para movimentar assim. Eu preciso de mais tempo. Só uma semana. Por favor, Marcão, não toca nas minhas pernas. Ouvi um soluço. Um homem adulto chorando para um agiota. Entendi então. Não era só ganância, era sobrevivência. Meu genro tinha apostado 300 mil reais em jogos de futebol que ele não entendia. Estava atolado até o pescoço com o tipo de homem que não mandava avisos de atraso. Eles mandavam homens com tacos de beisebol e alicates. O prazo era 3 dias. Se ele não pagasse, era um homem morto andando. E eu era a garantia dele. Ele ia me espremer até eu assinar ou até eu morrer, porque tinha uma arma apontada para a própria cabeça. Deslizei pela porta até bater no chão. Meu genro não era apenas um assassino. Ele era um tolo desesperado. E tolos desesperados são as criaturas mais perigosas da terra. Esperei até ouvir Rodrigo desmaiar no sofá. O tilintar de uma garrafa contra um copo me dizendo que estava bebendo seu terror. Rastejei em direção à cama. Marília tinha sido uma mulher brilhante. Ela antecipava tempestades antes da primeira nuvem aparecer. Anos atrás, quando Rodrigo começou a roubar pequenas quantias, ela contratou um marceneiro para instalar um fundo falso na tábua do piso debaixo do lado dela da cama. Ela me disse que era para joias. Eu sabia que era para emergências. Empurrei o colchão pesado para o lado com um grunhido. Meus músculos ardiam, mas ignorei a dor. Encontrei a tábua solta e a arranquei com o cabo de uma colher de metal que tinha escondido da bandeja do jantar. Dentro, embrulhado em pano oleoso, estava minha salvação. Um Nokia tijolão, totalmente carregado e desligado. E ao lado dele o peso frio e pesado de um revólver calibre 38. Verifiquei o tambor. 5 balas. Suficiente para acabar com isso. Mas Augusto estava certo. Precisava de justiça. Não apenas sangue. Liguei o telefone. A tela brilhou verde na escuridão. Digitei uma mensagem para o número que Augusto tinha me dado, usando um código simples que combinamos. O lobo está na porta. Dívida de 300 mil. Prazo 3 dias. Preciso de extração. Esperei.
Os minutos passaram como horas. Observava o indicador de bateria. Observava as barras de sinal. Então o telefone vibrou contra minha palma. Uma única mensagem de texto. Dizia: Advogado Sérgio Gomes chega às 9 horas amanhã. Ele tem a papelada. Se prepara para interpretar seu papel. Não quebra o personagem. Estamos vindo te buscar. Desliguei o telefone e o escondi de volta embaixo da tábua. Escondi a arma debaixo do meu travesseiro. Deitei no escuro e encarei o teto. Amanhã a cortina subiria. Fechei os olhos e pratiquei meus tremores. Amanhã eu seria o velho frágil que eles queriam ver. Mas por dentro eu já estava puxando o gatilho. O sol nasceu como um julgamento que eu não estava pronto para encarar. Mas o clique do ferrolho me disse que o horário do show tinha começado. A porta se abriu. E pela primeira vez em 2 dias, não fui cumprimentado com um olhar de desprezo ou um chute. Júlia estava de pé ali segurando uma caneca fumegante de café. O rosto dela estava pintado com um sorriso que parecia machucar. Bom dia, seu Nelson. Ela cantarolou, a voz uma oitava mais alta que o normal. Trouxe café para o senhor. Temos uma visita hoje. Precisa ficar apresentável. Ela me entregou a caneca. Dizia melhor avô do mundo na lateral. A ironia tinha gosto amargo, mas bebi o café porque precisava da cafeína para afiar minhas bordas. Rodrigo apareceu atrás dela usando um terno fresco e uma gravata apertada demais. Parecia um homem tentando vender um carro sem motor. Agarrou meu braço, não para me machucar desta vez, mas para me apoiar. Devagar aí, seu Nelson. Ele disse alto o suficiente para os vizinhos ouvirem. Vamos levar o senhor para a sala. O Dr. Gomes está aqui. Eles me levaram pelo corredor como se eu fosse uma porcelana frágil que tinham medo de deixar cair. Apoiei-me pesadamente na bengala, arrastando os pés, interpretando o papel do inválido confuso perfeitamente. Na sala estava sentado um homem que parecia que poderia executar a hipoteca da sua casa só de olhar. Sérgio Gomes não era um homem grande, mas ocupava todo o espaço da sala. Usava um terno carvão que custava mais que minha primeira casa, e os olhos eram esferas pretas atrás de óculos sem aro. Ele não se levantou quando entrei. Apenas me observou como um falcão avistando um rato no campo. Senhor Pacheco, ele disse, a voz suave como óleo. Sou Sérgio Gomes. Represento a herança da sua falecida esposa. Por favor, sente-se. Rodrigo me guiou para a poltrona. Aquela que Júlia ainda não tinha destruído. Ele sentou ao meu lado, empoleirado na beira da almofada, o joelho pulando com uma energia nervosa que sacudia as tábuas do assoalho. Júlia sentou no braço da cadeira dele, interpretando a nora devotada. Éramos um retrato de família perfeito se você ignorasse o cheiro de desespero e a arma escondida debaixo do meu colchão. Gomes abriu uma pasta de couro e puxou um único documento grosso encadernado em papel azul. Ajustou os óculos e olhou para Rodrigo, depois para mim. A senhora Pacheco era uma mulher muito prudente. Ele começou. Ela montou um fundo fiduciário há 3 anos. Os ativos dentro desse fundo, incluindo o portfólio de investimentos e as contas, totalizam aproximadamente R$ 1.800.000. Rodrigo fez um barulho na garganta como um motor morrendo. Os olhos dele arregalaram. 1.800.000. Ele olhou para Júlia e via a ganância lavar sobre eles, apagando o medo por uma fração de segundo. Gomes continuou, ignorando a reação do meu genro. De acordo com os termos do fundo após o falecimento dela, a totalidade da herança se transfere para o marido dela, Nelson Pacheco. Rodrigo assentiu ansiosamente, estendendo a mão para dar tapinhas no meu ombro. A palma dele suava contra meu paletó. Isso mesmo, ele disse. O seu Nelson é o beneficiário. Estamos aqui só para ajudá-lo a administrar. Gomes levantou a mão, parando-o. Há uma condição, senhor Rodrigo. A senhora Pacheco foi muito específica. Ela incluiu uma cláusula de capacidade mental. Por causa do valor significativo dos ativos, o beneficiário deve ser certificado como estando em pleno domínio de suas faculdades mentais por um profissional médico antes de poder acessar um único centavo ou assinar qualquer cheque. Rodrigo congelou.
A mão dele parou de dar tapinhas no meu ombro. Gomes se inclinou para a frente, a voz dele caindo uma oitava. Se o beneficiário for considerado incompetente, senil ou incapaz de tomar decisões racionais, o fundo automaticamente trava. Os ativos são congelados e colocados numa conta de rendimento alto por um período de 10 anos para garantir sua proteção. Durante esse tempo, ninguém, nem mesmo membros da família ou tutores legais, pode acessar o valor principal. 10 anos. As palavras pairaram no ar como fumaça. Vi o sangue drenar do rosto de Rodrigo. Ele não tinha 10 anos. Não tinha 10 dias. Tinha o Marcão e os caras com tacos de beisebol esperando por ele. O prazo era 3 dias. Se não pagasse, era um homem morto andando. E eu era a garantia dele. Ele precisava daquele dinheiro hoje. A armadilha que Augusto e eu construímos era simples. Sabíamos que eles queriam me declarar incompetente para roubar o dinheiro. Então fizemos a competência mental ser a chave para o cofre. Julia aparentemente não entendeu a gravidade do prazo. Ela ainda estava grudada no roteiro original, aquele onde me jogavam num asilo e iam fazer compras. Soltou um suspiro dramático e balançou a cabeça tristemente. Ah, Dr. Gomes, que pena, ela disse, a voz pingando falsa simpatia. Estávamos tão preocupados com o seu Nelson ultimamente. Ele tem esquecido coisas. Deixa o fogão ligado. Fala com pessoas que não existem. Ontem mesmo ele nem sabia onde estava. Não acho que ele pode passar num teste de capacidade mental. Talvez seja melhor para todo mundo se aceitarmos que o fundo precisa ser congelado. Ou talvez o senhor possa transferir a tutela para o Rodrigo. Ela olhou para Gomes, esperando que ele assentisse simpaticamente. Em vez disso, Gomes começou a fechar a pasta. Entendo, ele disse, esticando a mão para a trava. Se esse é o caso, vou ter que registrar a papelada para trancar os ativos imediatamente. É para a proteção dele, é claro. Podemos revisitar o status do fundo daqui a 1 década. A trava clicou fechada. O som foi como um tiro para Rodrigo. Ele pulou da cadeira, derrubando Júlia de lado. Não! Ele gritou, a voz rachando de pânico. Cala a boca, Júlia. Você não sabe do que está falando. Ele se virou para Gomes, as mãos acenando freneticamente. Ela está exagerando. O seu Nelson está bem. Ele só está de luto. Olha para ele. Ele é afiado como uma taxinha. Ele se lembra de tudo. Não é seu Nelson. Ele agarrou meu ombro de novo, cravando os dedos com força suficiente para deixar hematoma. Conta para ele, seu Nelson. Conta que o senhor está bem. Conta que o senhor não é louco. Olhei para meu genro. Vi o suor descendo pela têmpora dele. Vi o terror nos olhos. Ele estava me implorando para ser são para que pudesse me roubar. Era patético. Olhei para Gomes e pisquei devagar. Eu me sinto bem, respondi, minha voz trêmula mas clara. Só sinto falta da minha Marília. Gomes me olhou, depois olhou para Rodrigo, depois de volta para o arquivo. Bateu os dedos no estojo de couro, considerando. Muito bem, ele disse. Se o senhor insiste que ele é competente, podemos prosseguir. Mas preciso de prova. Não posso liberar R$1.800.000 só na sua palavra. Puxou um cartão do bolso. Agendei uma avaliação médica abrangente para amanhã de manhã às 9 horas. É com um médico independente. Se o senhor Pacheco passar, ele recebe o talão de cheques. Se ele falhar, o cofre tranca por 10 anos. Estamos entendidos? Rodrigo soltou uma respiração que soou como um soluço. Sim, ele disse, limpando a testa com a manga. Sim, entendemos. O seu Nelson vai estar lá. Ele vai passar. Eu prometo. Gomes se levantou e abotoou o paletó. Bom dia, senhores. Ele saiu pela porta, deixando um silêncio atrás dele que era pesado de ameaça. Rodrigo se virou para mim. O pânico tinha ido embora, substituído por uma resolução fria e escura. Ele sorriu e era o sorriso de um lobo olhando para um cordeiro. O senhor vai ser o homem mais saudável do mundo amanhã, seu Nelson. Ele sussurrou. Vou ter certeza disso. A noite caiu sobre a casa como uma mortalha, e o ar dentro ficou grosso com o cheiro de carne assando e violência iminente. Pela primeira vez nos 10 anos que morou debaixo do meu teto,
Júlia estava cozinhando. Ela não estava esquentando comida pronta. Não estava jogando nuggets congelados no micro-ondas. Ela estava realmente cozinhando. O aroma de carne assada e batatas enchia a cozinha, mascarando o cheiro de água sanitária que ela usou para esfregar o chão mais cedo. Era uma performance, uma cena doméstica encenada para uma plateia de uma pessoa. Rodrigo estava sentado à mesa da cozinha tamborilando os dedos na madeira. A perna dele pulava para cima e para baixo, um tique nervoso que desenvolveu desde a ligação com o Marcão. Ele me observava como um falcão observa um coelho morrendo. Sentei no meu lugar de sempre, as mãos dobradas sobre o cabo da bengala, tentando parecer frágil, tentando parecer como se não estivesse calculando a distância até a porta dos fundos. Júlia cantarolava enquanto se movia pelo fogão. Era uma melodia alegre que soava grotesca no silêncio da casa. Ela estava usando um avental sobre a roupa de grife, interpretando o papel da nora adorável. O jantar está quase pronto, seu Nelson. Ela cantou, virando-se para me dar um sorriso que mostrava dentes demais. A gente fez o preferido do senhor. Carne assada com molho extra. Precisamos que o senhor fique forte para amanhã. O senhor tem que passar naquele teste com louvor para podermos cuidar direito do senhor. Assenti devagar, mantendo meus olhos opacos. Obrigado, Júlia, murmurei. É muito gentil da sua parte. É o mínimo que podemos fazer. Ela disse, virando-se de volta para o balcão. A gente só quer que o senhor seja feliz. A gente só quer que o senhor fique confortável. Observei as costas dela. Observei o jeito que os ombros dela ficaram tensos. Conhecia aquela postura. Era a postura de um soldado plantando uma mina. Me ajeitei na cadeira, inclinando meu corpo em direção à janela escura que dava para o quintal. Lá fora estava completamente escuro. O vidro tinha se transformado num espelho, refletindo a cozinha atrás de mim com perfeita clareza. Não olhei para Júlia diretamente. Olhei para o fantasma dela no vidro. Ela pensava que eu estava encarando meu próprio reflexo, perdido na demência que ela alegava que eu tinha. Mas eu estava observando as mãos dela. Ela enfiou a mão no bolso do avental. Puxou um pequeno envelope branco de papel. Parecia o tipo de envelope que um traficante de esquina entrega pela janela do carro. Ela olhou por cima do ombro para mim. Deixei minha mandíbula cair frouxa e encarei cegamente a janela. Ela se virou de volta para o fogão, satisfeita que eu estava mentalmente ausente. No reflexo, via rasgar o envelope aberto. Ela o virou sobre a tigela de sopa que tinha separado para mim. Um pó branco fino caiu em cascata no caldo escuro, dissolvendo-se instantaneamente. Ela mexeu vigorosamente, a colher batendo contra a cerâmica. Uma mexida, 2 mexidas, 3, misturando a morte no jantar. Ela não estava só temperando minha comida, estava dopando. Lembrei da conversa que ouvi. A gente troca os remédios dela. A gente diz que ela fez coisas que não fez. Mas isso era diferente. Eles precisavam que eu estivesse lúcido para o médico amanhã, não era? Ou talvez não. Talvez o plano tivesse mudado. Talvez tivessem percebido que eu era um risco demais. Talvez planejassem arrastar uma versão dopada e babando de mim para um médico corrupto que assinaria qualquer coisa por dinheiro. Ou talvez só quisessem ter certeza que eu dormisse a noite toda para não poder escapar. Seja o que fosse naquela tigela, sabia uma coisa com certeza. Não era vitamina. Ela pegou a tigela e se virou, o rosto composto numa máscara de cuidado maternal. Aqui está, seu Nelson, ela disse, colocando a tigela fumegante na minha frente. Come enquanto está quente. O molho vai fazer bem para o senhor. Olhei para o líquido marrom. Cheirava saboroso, salgado e letal. Olhei para Rodrigo. Ele estava me observando intensamente, os olhos fixos na colher na minha mão. Come, seu Nelson. Ele insistiu, a voz tensa. O senhor precisa da nutrição. Levantei a colher. Minha mão tremeu. Deixei o tremor piorar, sacudindo o utensílio até bater contra a tigela. Levantei uma colherada em direção à boca. Rodrigo se inclinou para a frente, prendendo a respiração. Júlia limpou as mãos no avental, esperando. Trouxe a colher até os lábios. Então deixei um espasmo violento tomar conta do meu braço.
Sacudi a mão de lado. A colher bateu na borda da tigela com força. Ops! Sussurrei. Passei o braço pela mesa num arco desajeitado, derrubando a tigela completamente. Ela voou da beira da mesa e se despedaçou no piso de cerâmica. A sopa espirrou por toda parte, cobrindo os armários, as pernas das cadeiras e meus sapatos numa bagunça quente e pegajosa. Ah, não! Gritei, a voz rachando. Sou tão desajeitado, me desculpa tanto. Júlia gritou, pulando para trás para evitar o respingo. Seu velho estúpido! Ela berrou, esquecendo o papel por um segundo. Olha o que você fez! Está tudo bem, Rodrigo disse entre dentes, forçando-se a manter a calma. Foi um acidente, Júlia. Limpa isso. Vamos pegar outra tigela para ele. Mas antes que Júlia pudesse se mexer, um som de rosnado baixo veio debaixo da mesa. Era Brutus, o bulldog inglês de Júlia. O cachorro saiu trotando da sala, atraído pelo cheiro da carne. Brutus, não! Júlia gritou, estendendo a mão para a coleira do cachorro. Mas o cachorro era rápido para uma criatura que pesava 25 quilos. Ele se lançou para a poça de molho, lambendo o chão com barulhos gulosos e entusiasmados. Sai daí! Júlia gritou, chutando o cachorro. Era tarde demais. A tigela estava limpa. Observei o cachorro. Rodrigo observou o cachorro. Júlia ficou paralisada, um rolo de papel toalha na mão, os olhos arregalados de horror. Por um momento, nada aconteceu. Brutus olhou para cima, lambendo os beiços, abanando o toco de rabo, esperando mais. Então ele espirrou. Começou como um espirro, depois uma tosse, depois um chiado agudo. As pernas do cachorro ficaram rígidas. Ele caiu de lado, chutando o ar como se estivesse correndo num sonho. Espuma branca e rosa borbulhou dos beiços dele. Os olhos dele rolaram para trás na cabeça, mostrando o branco. Júlia caiu de joelhos, gritando o nome do cachorro. Ela tentou segurar o animal, mas Brutus estava se debatendo violentamente, as garras arranhando a cerâmica. 1 minuto passou. O debater diminuiu. 2 minutos. O chiado virou um gorgolejar. 3 minutos. O cachorro ficou rígido mais uma vez, arqueando as costas, e então ficou mole. O silêncio que seguiu era pesado e absoluto. Brutus jazia morto no chão da cozinha, a língua pendurada para fora no meio dos cacos da tigela quebrada. Olhei para o animal morto. Depois olhei para meu genro. O que aconteceu com o cachorro, Rodrigo? Perguntei, minha voz tremendo com um medo que não precisei fingir. Por que ele morreu? Rodrigo encarou o cachorro, o rosto drenando de cor até parecer um cadáver. Ele olhou para o envelope vazio, espiando do bolso do avental de Júlia, depois de volta para o animal morto. Ele engoliu com força. Ela estava resfriada. Ele sussurrou, a voz mal audível. Estava doente. Foi só uma convulsão, seu Nelson. Só um resfriado. Ele mentiu. Eu sabia que mentiu. E olhando nos olhos aterrorizados dele, sabia que ele sabia que eu sabia. Aquela sopa não era para me fazer dormir. Não era para me deixar confuso. Era para parar meu coração. O sol nasceu cinza e doentio sobre a cidade, combinando com o sentimento no fundo do meu estômago. Sobrevivi à noite empurrando uma cômoda pesada na frente da porta do quarto e dormindo com um olho aberto, minha mão debaixo do travesseiro agarrando o aço frio do meu revólver. Mas amanhã trouxe um perigo novo. Rodrigo bateu na minha porta às 7 em ponto. A voz dele estava apertada com uma alegria forçada que soava como uma corda de violino prestes a estourar. Se veste, seu Nelson! Ele gritou pela madeira. Temos aquela consulta. Movi a cômoda devagar, fazendo barulho suficiente para soar como um velho lutando. Abri a porta e vi ele. Ele estava pior que eu. Os olhos estavam injetados de sangue e cheirava a hortelã tentando cobrir o cheiro do uísque de ontem à noite. Estava usando o mesmo terno bege, agora amarrotado e manchado de suor. Ele me guiou para fora até o carro dele, um sedã de luxo alugado que estava 2 meses atrasado no pagamento. Sentei no banco do passageiro, agarrando minha bengala, observando as ruas familiares do meu bairro sumirem. Esperava que virássemos em direção ao centro da cidade
em direção ao distrito hospitalar onde os médicos de verdade praticavam. Mas Rodrigo virou à esquerda em direção ao parque industrial, em direção à parte da cidade onde os postes de luz estavam quebrados e as vitrines estavam cobertas com compensado. Para onde estamos indo, filho? Perguntei, minha voz tremendo na medida certa. O hospital é para o outro lado. Rodrigo apertou o volante tão forte que o couro rangeu. Estamos indo ver um especialista, seu Nelson. Ele disse, os olhos fixos na estrada. Um médico particular. Ele vai fazer a avaliação em tempo recorde. Encostamos num prédio de tijolos que parecia condenado 10 anos atrás. Não tinha placa. Só uma porta de metal com tinta verde descascada. Rodrigo me apressou para fora do carro, olhando por cima do ombro como se esperasse o diabo em pessoa estar seguindo a gente. Entramos. A sala de espera cheirava a mofo e cigarro velho. Não tinha revistas. Não tinha recepcionista. Só uma luz fluorescente piscando que zumbia como uma mosca morrendo. Uma porta se abriu e um homem saiu. Estava usando um jaleco branco, mas estava manchado de amarelo nos punhos. Era baixo, careca e suando profusamente apesar do frio da sala. Reconheci-o, não como médico, mas das fotos que Walter tinha me mostrado. Este era Dr. Miller, um veterinário desacreditado que tinha perdido a licença por vender ketamina para traficantes locais. Ele era o parceiro de truco de Rodrigo. Ah, senhor Pacheco, Miller disse, limpando as mãos molhadas no jaleco. Por favor, entre, temos tudo pronto. Arrastei-me para dentro da sala de exame. Era imunda. A mesa de exame estava coberta com um lençol que parecia que não tinha sido trocado numa semana. Não tinha diplomas na parede, só um calendário de uma loja de autopeças. Miller se moveu para uma bandeja de metal. Vi uma seringa. Já estava cheia com um líquido claro. Era uma dose grande. Grande demais para uma vitamina B. Grande demais para qualquer coisa destinada a curar. O que é isso? Perguntei, os olhos arregalados de medo fingido. Só um coquetel de vitaminas. Miller disse, a voz tremendo ligeiramente. Vai te animar, fazer seu sangue fluir para o advogado. Ajuda com a memória. Rodrigo assentiu da porta, os braços cruzados, bloqueando a saída. Toma, seu Nelson. É pro seu próprio bem. Olhei para a agulha. Depois olhei para Miller. Vi os tremores nas mãos dele. Vi o jeito que ele lambeu os lábios. Ele estava apavorado. Ele não era um assassino. Ele era um homem desesperado fazendo um favor para um amigo desesperado. Mas uma agulha no braço é tão mortal quanto uma bala no cérebro. Aquele líquido não eram vitaminas. Era provavelmente um coquetel de adrenalina e digitalis, suficiente para simular um ataque cardíaco num velho com pressão alta. Era o plano B. Já que o cachorro comeu a sopa, decidiram injetar o veneno diretamente. Miller se aproximou de mim, a agulha levantada. Arregaça a manga, senhor Pacheco, ele disse. Comecei a desabotoar o punho devagar. Meus movimentos eram agonizantemente lentos. Miller mudou o peso impacientemente. Vamos, vamos, ele murmurou. Puxei a manga para cima, expondo a pele fina do meu braço interno. Miller se inclinou. Cheirava a medo e antisséptico. Ele agarrou meu braço para estabilizá-lo. Deixei-o encontrar a veia. Deixei a ponta da agulha pairar milímetros da minha pele. Então me movi. Não com violência, com intimidade. Inclinei-me para frente até meu rosto estar a centímetros da orelha dele. Agarrei o pulso dele com minha mão livre. Meu aperto não era o aperto de um velho frágil. Era o aperto de um homem que tinha movido caixotes de metal por 32 anos. Miller congelou, os olhos arregalando, encontrando os meus. Doutor, sussurrei, minha voz baixa e firme, completamente desprovida do tremor senil que eu tinha fingido. Antes de empurrar esse êmbolo, devia saber uma coisa. Mandei uma localização por GPS para o meu amigo de pescaria uns 20 minutos atrás. Ele fica preocupado quando vou para bairros perigosos. Miller franziu a testa confuso. Seu amigo de pescaria? Ele perguntou. Sim, respondi, apertando meu aperto no pulso dele até sentir os ossos rangerem. O nome dele é Delegado Martins. Ele está vindo para cá agora tomar um cafezinho com a gente.
e está trazendo os cães farejadores de droga. A cor drenou do rosto de Miller tão rápido que achei que ele fosse desmaiar. A agulha escorregou dos dedos dele e bateu na bandeja de metal. Ele puxou o braço de volta, quebrando meu aperto, e cambaleou para longe de mim, batendo num armário de potes de vidro. "Delegado?" Ele guinchou. "Você chamou o delegado?" Ele se virou para Rodrigo, os olhos arregalados. "Você disse que ele estava senil. Você disse que ele não sabia que dia era." "Ele conhece o delegado, Rodrigo. Você trouxe um homem que é amigo da polícia para o meu consultório. Está tentando me fazer ser preso?" Rodrigo olhou de mim para Miller, a boca abrindo e fechando como um peixe. "Ele está mentindo", ele gritou. "Ele nem sabe usar um smartphone. Eu peguei dele." Sorri. Um sorriso frio e duro. "Tenho mais de um telefone, filho." Miller agarrou Rodrigo pelas lapelas do paletó e o empurrou em direção à porta. "Sai!" ele gritou. "Tira ele daqui agora mesmo antes que a polícia apareça. Não vou para a cadeia por você. Pega seu sogro e suas dívidas e sai antes que os cachorros apareçam." Ele abriu a porta dos fundos da clínica e praticamente nos jogou para fora no beco. "Sai!" ele gritou de novo, batendo a porta de metal pesado e trancando-a com um baque ressoante. Ficamos parados no beco coberto de lixo, o som de sirenes distantes brincando com a mente de Rodrigo. Ele me olhou e pela primeira vez viu algo além de uma vítima. Viu uma ameaça. Mas estava fundo demais na própria ilusão para ver o quadro completo. Agarrou meu braço, os dedos cravando no meu bíceps com força de machucar. Me arrastou em direção ao carro, a respiração pesada e rasgada. Ele me jogou no banco do passageiro e bateu a porta com tanta força que o carro sacudiu. Rodeou até o lado do motorista e entrou, batendo o volante com os punhos. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Ele gritou, um som sem palavras de pura frustração. Então se virou para mim. O rosto dele estava torcido, os olhos queimando com um ódio que não tinha fundo. "Tudo bem?" Ele sibilou, ligando o motor e saindo do beco com pneus cantando. "Tá bom. Quer bancar o espertinho, velho? Quer jogar? A gente tentou fazer do jeito fácil. A gente tentou ser legal. Mas você não me deixa escolha. Hoje à noite você assina aqueles papéis. Não me importa se eu tiver que quebrar cada dedo da sua mão para fazer você segurar a caneta. Vamos fazer do jeito difícil." Dirigimos de volta para minha casa num silêncio que parecia mais pesado que o ar úmido lá fora. Rodrigo dirigia com os nós dos dedos brancos no volante, os olhos pulando para o retrovisor a cada poucos segundos, como se esperasse que o delegado se materializasse do asfalto. Viramos a esquina para minha rua e meu estômago afundou. Ali no meio do meu gramado da frente, enfiada bem no coração das hortênsias premiadas de Marília, estava uma placa. Era vermelha brilhante e agressiva. "Vende-se pelo dono. Só dinheiro vivo." Meu coração martelou contra as costelas. Olhei para a entrada. Havia um Fiat Palio prata estacionado ali. De pé na varanda, segurando as mãos, havia um jovem casal branco olhando para cima para os beirais da minha casa. Pareciam esperançosos, pareciam inocentes. E de pé na frente deles, bloqueando a porta do meu santuário, estava Júlia. Ela estava usando um vestido floral e segurando uma prancheta, apontando para o telhado e sorrindo aquele sorriso de tubarão. Não. Espera. Não era uma corretora. Era Júlia. Rodrigo nem freou até estarmos bem em cima deles. Ele entrou na grama, deixando marcas de pneu pretas profundas no gramado verde que Marília tinha cuidado com tanto carinho. O desrespeito tirou meu fôlego. Eles não estavam só me matando, estavam me apagando. Estavam vendendo as paredes que guardavam minhas memórias antes do meu corpo estar frio. Desci do carro e a umidade me atingiu, mas era a voz de Júlia que me fazia suar. Ela estava falando alto e rápido, a voz subindo naquela doçura falsa que usava quando queria alguma coisa. "Ah, sim", ela estava dizendo. "Tem uma base ótima. Uma verdadeira peixinha. Só precisa de uns reparos. Estamos deixando por uma merreca porque precisamos de um fechamento rápido." O marido jovem olhou para a tinta descascando no batente da varanda. "Por que o preço está tão baixo?" ele perguntou.
Parece bom demais para ser verdade. Júlia soltou uma risada que soava como vidro quebrando. Bem, para ser honesta, ela disse, inclinando-se confidencialmente. Meu sogro está se mudando para uma instituição especializada de cuidados com memória na semana que vem. É muito triste, na verdade. Ele ficou bem difícil de controlar, até perigoso. Precisamos do dinheiro para pagar o tratamento dele. Já temos um quarto reservado para ele. Só precisamos de um depósito em dinheiro hoje para passar as chaves na segunda. Fiquei parado perto da porta do carro, tremendo. Não de idade. De uma raiva tão pura que parecia fogo nas minhas veias. Ela estava vendendo minha vida. Estava vendendo o quarto onde segurei Marília quando ela chorava. Estava vendendo a cozinha onde dançávamos aos domingos. E estava fazendo por um depósito que provavelmente gastaria numa bolsa antes do sol se pôr. A mulher jovem pareceu solidária. Ah, que terrível, ela disse. Podemos fazer um cheque de 5.000 hoje. Isso é suficiente para segurar. Os olhos de Júlia acenderam como letreiro de neon. Seria perfeito, ela ronronou. Só faz nominal ao portador. Acelera a papelada. Abotoei meu paletó barato. Ajeitei minha gravata. Agarrei minha bengala, não para apoio, mas como arma da verdade. Atravessei o gramado, minhas botas amassando a grama que meu genro tinha acabado de destruir. Rodrigo tentou agarrar meu cotovelo, sibilando para eu entrar, mas me livrei dele com uma força que o surpreendeu. Caminhei direto até o jovem casal. Não parecia um velho senil. Parecia um homem que tinha supervisionado um chão de fábrica por 32 anos. Olhei nos olhos deles. Não faz esse cheque, rapaz, respondi, minha voz soando pelo quintal. O marido congelou, a caneta pairando sobre o talão de cheques. Olhou para mim, depois para Júlia. Por que não? Ele perguntou. Porque essa casa não está à venda, respondi, minha voz firme e dura. E mesmo se estivesse, vocês não iam querer. A fundação está comida de cupim. A coisa toda se sustenta com reza e tinta barata. E deviam saber sobre a cozinha. Meu genro matou o cachorro da família lá ontem porque estava com raiva. O sangue ainda está embaixo da geladeira. Apontei para Rodrigo com minha bengala. Ele não está de luto, ele está limpando a cena de um crime. A cor drenou do rosto da mulher jovem. Ela olhou para casa como se estivesse assombrada. Agarrou o braço do marido. A gente vai embora. Ela sussurrou. O marido não discutiu. Jogou o talão de cheques no bolso e eles correram para o pálio. Saíram da entrada mais rápido que Rodrigo tinha entrado. Júlia gritou. Era um som primitivo de fúria pura. Ela voou da varanda, os dedos enrolados como garras. Você arruinou tudo! Ela berrou. Você arruína tudo, seu velho sanguessuga inútil! Ela se lançou em mim, arranhando meu rosto, tirando sangue da minha bochecha. Rodrigo interveio e deu um tapa nela com força. O som ecoou como um tiro. Cala a boca! Ele gritou. Entra antes que os vizinhos chamem a polícia. Ele agarrou a frente da minha camisa e me puxou perto, o hálito quente e fedendo a medo. Você me empurrou longe demais, velho. Ele sibilou. Os jogos acabaram. Hoje à noite você assina aqueles papéis ou vai encontrar a mãe muito mais cedo do que planejou. O sol se pôs, mas o calor permaneceu preso dentro da casa como febre. O ar estava grosso, pesado, com o cheiro de uísque barato e medo. Rodrigo não se deu ao trabalho de me trancar no quarto mais. Ele sentou no meio da sala na minha poltrona favorita, aquela que Júlia ainda não tinha destruído. No colo dele estava uma espingarda calibre 12. Era velha, enferrujada no cano. Algo que ele tinha pegado num brechó anos atrás para viagens de caça que nunca fez. Ele estava limpando ela, passando um pano oleoso pelo cabo com movimentos lentos e deliberados. O som de metal contra pano era o único barulho no quarto, um sussurro rítmico de violência. Ele não olhava para mim, só encarava a parede, os olhos vidrados e distantes. Tinha parado de fingir. A máscara do genro enlutado, do cuidador preocupado, tudo tinha ido embora. O que restava era um homem empurrado para um canto. Um homem que não via saída, exceto através de mim. Sentei na beira da minha cama no quarto escurecido pelo corredor. A porta estava aberta, uma fresta.
Só o suficiente para ver a fatia de luz do corredor. Podia ouvir Júlia se movendo pela sala de jantar. O som de fita adesiva sendo arrancada do rolo era agudo e alto no silêncio da casa. Rasgar, alisar, rasgar, alisar. Ela estava empacotando. Não roupas, não lembranças. Ela estava empacotando a prata. Estava tirando as pinturas a óleo que Marília tinha colecionado por 30 anos. Estava embrulhando a TV de tela plana em plástico bolha. Ouvi ela murmurando para si mesma. Um fluxo baixo de palavrões e cálculos. Ela não estava planejando ficar por perto para cuidar de um sogro senil. Ela estava liquidando. Estava se preparando para correr no momento em que o dinheiro batesse na conta. Ela ia deixar Rodrigo lidar com a bagunça, lidar com o corpo. Conhecia o tipo dela. Ela era uma sobrevivente. Uma parasita que se soltaria e encontraria um novo hospedeiro no momento em que o atual secasse. O telefone tocou. Não era o telefone fixo da casa. Era o celular de Rodrigo sentado na mesinha de centro, ao lado de uma garrafa meio vazia de bourbon. O toque era alto, gritante no silêncio tenso. Rodrigo não atendeu na hora. Deixou tocar 1, 2, 3 vezes. Então pegou, a mão tremendo ligeiramente. Colocou no viva voz. Talvez por hábito. Talvez porque queria que eu ouvisse. Queria que eu soubesse por que ele estava prestes a fazer o que estava prestes a fazer. Rodrigo. A voz do outro lado era calma, profissional e apavorante. Você tem tempo até às 9 horas da manhã. Meus associados estão a caminho. Eles têm instruções. Se o dinheiro não estiver na conta até às 9, eles começam pelos seus joelhos. Depois sobem. Entendeu? A linha ficou muda. Rodrigo encarou o telefone. Deu um longo gole da garrafa, o líquido âmbar derramando pelo queixo. Limpou com as costas da mão. Os olhos dele estavam vermelhos, selvagens. Ele se levantou, a espingarda apertada na mão. Cambaleou ligeiramente, o álcool e o terror se misturando num coquetel perigoso. Ele olhou para o corredor direto para o meu quarto. Não via mais o sogro lá. Via o obstáculo entre ele e a sobrevivência. Ouvi os passos dele, pesados e irregulares no piso. Ele estava vindo. Alcancei debaixo do colchão, meus dedos roçando o aço frio do meu próprio revólver. Mas não o puxei. Ainda não. Precisava dele perto. Precisava dele comprometido. A porta do meu quarto se abriu com força, batendo contra a parede com uma força que rachou o gesso. Rodrigo estava na entrada, silhuetado pela luz do corredor. Parecia um monstro de um pesadelo de criança. Numa mão, segurava na espingarda, o cano apontado para o meu peito. Na outra, ele amassava um pedaço de papel. Era o formulário de procuração, aquele que Sérgio Gomes tinha deixado. Assina, ele gemeu, a voz soando como cascalho raspando. Assina agora, velho. Ou juro por Deus que vou pintar esse quarto com seus miolos. O cano da espingura parecia um túnel pro além. Era escuro e cheirava a óleo de arma e ferrugem velha. Encarei bem no centro dele. Não pisquei. Não desviei o olhar. Meu coração batia num ritmo lento e constante contra as costelas. Era o ritmo de um homem que tinha feito as pazes com a morte muito tempo atrás, num chão de fábrica durante uma greve violenta. Rodrigo estava tremendo. Os tremores começavam nas mãos dele e subiam pelos braços até o corpo inteiro estar vibrando com uma mistura de bourbon e adrenalina. Ele parecia patético. Ele parecia perigoso. Ele parecia um estranho usando o rosto do meu genro. O papel amassava no punho dele. Gritou de novo, exigindo que eu assinasse o papel e ele me deixaria viver. Ele me colocaria num asilo. Eu estaria seguro. Só assinar o maldito papel. Olhei da arma para os olhos dele. Estavam injetados de sangue, nadando em lágrimas e raiva. Ele estava se despedaçando nas costuras. Sabia que tinha que empurrá-lo. Precisava dele para dizer. Precisava do dispositivo de gravação escondido debaixo da tábua do assoalho para capturar cada sílaba do pecado dele. Me inclinei para trás no colchão, descansando meu peso nos cotovelos. Não estendi a mão para a caneta. Em vez disso, fiz a pergunta que tinha queimado um buraco na minha alma por 3 dias.
Por que você matou sua sogra, Rodrigo? Por que você assassinou a mulher que te deu a vida? A pergunta pairou no ar entre nós, pesada e sufocante. Rodrigo estremeceu como se eu tivesse dado um tapa nele. A espingarda baixou por um segundo, depois voltou para cima. Cala a boca, ele sibilou. Você não sabe do que está falando. Sei sobre os comprimidos, respondi, minha voz calma e baixa. Sei que você trocou eles. Sei que você assistiu ela morrer. Por quê, filho? O dinheiro valia a pena. Rodrigo soltou um som que era metade risada e metade soluço. Baixou a arma ligeiramente, andando pelo pequeno quarto como um tigre enjaulado. Você quer saber por quê? Ele gritou. Você realmente quer saber porque ela era uma miserável. Ela estava sentada em cima de milhões, pai. Milhões. E me assistia a me afogar. Me assistia a lutar para pagar meu aluguel. Me assistia a pegar emprestado do Marcão. Ela sabia que eu estava endividado. Ela sabia que eu estava com medo. E o que ela fez? Me deu sermão. Me disse que eu precisava ser responsável. Me disse que ia me cortar. Ela descobriu sobre o jogo. Achou meu caderno. Disse que ia mudar o fundo fiduciário. Disse que ia deixar tudo para caridade. Consegue acreditar nisso? Ia dar minha herança para estranhos enquanto o próprio filho dela apanhava de agiotas. Ela era egoísta, pai. Ela era cruel. Deu um longo gole da garrafa de bourbon que tinha arrastado com ele, limpando a boca com a manga. Eu não queria machucá-la. Ele arrastou as palavras, o álcool soltando a língua dele exatamente como esperávamos. Eu só precisava de tempo. Precisava do dinheiro agora. Foi fácil. Ela era velha. O coração dela era fraco. Tudo o que fiz foi dar um empurrãozinho. Troquei os beta-bloqueadores pelos estimulantes. Não era veneno, era só remédio. Se ela fosse mais forte, teria sobrevivido. É culpa dela que era fraca. É culpa dela que era mão de vaca. Ela forçou minha mão, ela me fez fazer isso. Ouvi cada palavra. Gravei na memória. Ele estava culpando ela. Estava culpando a vítima pelo próprio crime dele. Era um covarde. Um tolo ganancioso e com direito que achava que o mundo lhe devia a vida. Ele jogou o papel na cama ao meu lado. Jogou uma caneta Bic barata, mordida na tampa. Chega de conversa, ele rosnou. Estou cansado de me explicar para você. O Marcão vem às 9. Preciso disso assinado e reconhecido pelo meu cara antes dele chegar. Assina, velho. Assina ou juro que vou apertar esse gatilho e dizer para a polícia que foi suicídio. Vou dizer que você não conseguia viver sem a mãe. Vai ser poético. Olhei para o papel. Era o formulário de procuração me dando a Rodrigo controle total sobre todos os meus bens e bens futuros. Era a chave para o reino que ele achava que tinha ganhado. Olhei para a caneta. Era uma Bic azul, mordida na tampa. Estendi a mão e peguei. Minha mão não tremeu. Senti uma sensação estranha de calma me lavar. Esse era o momento final. Sentei devagar, balançando as pernas para fora da cama. Rodrigo deu um passo para trás, mantendo a arma nivelada no meu peito. Isso aí, ele disse, a voz tremendo de antecipação. Só assina na linha embaixo. Aí acaba tudo. Peguei o papel na mesinha de cabeceira. Alisava as rugas que ele tinha feito. Cliquei a caneta. Olhei para ele uma última vez. Queria lembrar esse momento. Queria lembrar o olhar de triunfo nos olhos dele antes de eu destruí-lo. Não assinei meu nome. Não escrevi Nelson Pacheco. Pressionei a ponta da caneta no papel com força suficiente para rasgar a fibra. Escrevi em letras de forma grandes. Escrevi 4 palavras. Eu sei o que você fez. Abaixei a caneta, peguei o papel, segurei para cima para ele ver. Rodrigo apertou os olhos na luz fraca. Ele se inclinou para frente, abaixando a espingura ligeiramente. Ele leu as palavras. Os lábios dele se moveram silenciosamente, formando as formas. Eu sei o que você fez. Ele congelou. O triunfo desapareceu do rosto dele instantaneamente, substituído por um olhar de confusão absoluta e depois pavor crescente. Ele olhou para o papel, depois para os meus olhos. Ele viu o soldado lá. Ele viu o homem que tinha caçado ele. Ele percebeu naquela fração de segundo que eu não estava senil. Eu não estava confuso.
Eu não era uma vítima. Ele percebeu que tinha confessado para um homem são. Um rugido gutural de raiva irrompeu da garganta dele. Ele levantou a espingura, mirando direto na minha cabeça. O dedo dele apertou o gatilho. O metal clicou quando ele armou a trava. Então o mundo explodiu. Houve um estrondo ensurdecedor da frente da casa, o som de madeira pesada se despedaçando e dobradiças de metal se arrancando do batente. Soou como uma bomba explodindo. A porta da frente tinha sido arrombada. Rodrigo estremeceu, a cabeça virando para o corredor. Feixes de luz branca ofuscante cortaram a escuridão da casa, fatiando o quarto como lasers. Uma voz amplificada por um megafone trovejou pelas paredes, sacudindo os quadros. Polícia! Largue a arma! Largue agora! Temos a casa cercada! Rodrigo olhou de volta para mim, os olhos arregalados com a percepção de que o tempo dele tinha acabado. Mas ele não largou a arma. Ele entrou em pânico. Ele me agarrou pela gola da camisa e me puxou para cima, usando meu corpo como escudo contra a justiça inevitável descendo pelo corredor. O quarto explodiu com luz mais brilhante que o sol. E não era só o corredor mais, porque feixes cortaram as janelas do quarto, explodindo o vidro com a pura intensidade das ondas sonoras do megafone. Esta é a polícia. Temos a casa cercada. Largue a arma e saia com as mãos para cima. A voz era divina, sacudindo as tábuas do assoalho e fazendo os quadros nas paredes tilintarem. Vi os átomos de poeira dançando nos feixes de luz como espíritos perturbados do descanso deles. Rodrigo estremeceu, o aperto na minha camisa apertando até eu achar que o tecido barato ia rasgar direto das minhas costas. Ele olhou em volta selvagemente, um animal preso, percebendo que a jaula não tinha porta e o caçador já estava dentro. A luz nos cegou, transformando o quarto num pesadelo de alto contraste de sombras e clarão. Pisquei contra o brilho, meu coração batendo um tambor de guerra no peito. Esse era. A cavalaria tinha chegado, e Augusto tinha cumprido a promessa dele. Mas agora eu estava na linha de fogo, e a bala já estava na câmara. Ouvi comoção nos fundos da casa, um estrondo repentino e o som de gritos. Era Júlia. Podia imaginar perfeitamente. Ela provavelmente pegou a bolsa de prata e tentou fugir pela porta da cozinha porque era uma sobrevivente. Uma rata abandonando o navio afundando antes da água tocar os dedos dos pés dela. Mas ela não foi longe. Ouvi o grito dela, um guincho agudo de indignação e terror que cortou o barulho das sirenes. Então veio uma voz que reconheci. E não era um policial. Era Augusto Ferreira. Indo para algum lugar, Sra. Rodrigo. A voz dele trovejou, amplificada pelo silêncio entre as sirenes. Acho que a polícia tem algumas perguntas sobre um cachorro envenenado e um cheque falsificado. Ela estava pega. A equipe de segurança particular de Augusto tinha coberto as saídas. A teia da polícia tinha se fechado. Não tinha saída. Rodrigo ouviu também. Ouviu a esposa dele sendo encurralada. Ouviu o mundo dele desabando ao redor dele. Ele me olhou e os olhos dele eram vazios de qualquer coisa humana. Eram covas pretas de pânico. Ele me girou, batendo minhas costas contra o peito dele, engatilhando o braço ao redor do meu pescoço, cortando meu ar. Enfiou o cano da espingura contra a minha têmpora. O metal estava quente agora, aquecido pelo aperto febril dele. Recua! Ele gritou para o corredor vazio, a voz rachando de histeria. Eu vou matá-lo. Juro que vou estourar a cabeça dele. Recua ou o velho morre. Ele me arrastou para o corredor, usando meu corpo como escudo, os pés dele arrastando no carpete. Cheirava o suor dele, ácido e azedo. Sentia o coração dele batendo contra minhas costas, um ritmo frenético e errático. Ele era forte com a força dos insanos, me empurrando em direção à sala, em direção às luzes, pensando que podia negociar a saída de uma acusação de assassinato. Ele esqueceu quem estava segurando. Ele esqueceu que antes de eu ser um supervisor de fábrica, antes de eu ser um marido, eu era um metalúrgico que enfrentou tropa de choque. Ele pensava que segurava um velho frágil. Ele pensava que segurava uma vítima. Ele estava errado. Entramos na luz ofuscante branca da sala e o clarão bateu em Rodrigo em cheio no rosto. Ele piscou momentaneamente desorientado,
o aperto afrouxando só uma fração, enquanto tentava proteger os olhos do assalto. Esse foi o erro. Essa foi a abertura que eu tinha esperado. Não pensei. Não planejei. Só reagi. Memória muscular enterrada sob 40 anos de paz veio à superfície, instantânea e letal. Larguei meu peso, de repente me fazendo pesado como chumbo. Quando ele cambaleou para frente para compensar, meti meu cotovelo direito para trás com cada grama de força que eu possuía. Conectou perfeitamente com o plexo solar dele. Um impacto sólido de carne contra osso. Senti o ar sair dos pulmões dele numa exalação molhada. Ele se dobrou, o cano da espingura baixando em direção ao chão. Girei, agarrando o cano com minha mão esquerda e o pulso dele com minha direita. Torci com um torque violento. Um estalo agudo ecoou quando o dedo dele quebrou dentro da guarda do gatilho. Ele gritou de dor. Arranquei a arma das mãos dele e varri as pernas dele debaixo dele com um chute que teria despedaçado o joelho de um homem mais jovem. Ele bateu no chão com força. O vento foi arrancado dele. Rodrigo estava deitado no chão, engasgando com ar, agarrando a mão quebrada. O rosto uma máscara de agonia e choque. Fiquei em pé sobre ele. A espingura parecia natural nas minhas mãos, pesada e familiar. Como um velho amigo voltou. Bombei a ação, ejetando uma bala que girou pelo ar em câmera lenta e bateu no piso de madeira. Nivelei o cano na testa dele. Ele olhou para cima para mim, e pela primeira vez, ele viu a verdade. Ele viu o pai que tinha protegido ele. E o soldado que podia acabar com ele. Apertei meu dedo no gatilho. A raiva era um fogo rugindo exigindo sangue. Então a porta da frente explodiu para dentro com uma chuva de lascas. Homens de equipamento tático invadiram o quarto, armas levantadas. Senhor Pacheco, não atira, larga a arma. Uma voz gritou. Senhor Pacheco, não faz isso. Fiquei ali, o cano apontado, o dedo no gatilho, olhando nos olhos apavorados do meu genro. Ele estava quebrado, derrotado, mas ele ainda estava vivo. E olhando naqueles olhos mortos percebi, matá-lo seria misericórdia. Deixá-lo viver seria justiça. Abaixei a arma. Bombei a ação de novo, ejetando todas as balas restantes até a espingura estar vazia. Joguei ela no sofá. Olhei para os policiais. Olhei para o meu genro retorcido no chão. Prendam ele. Respondi minha voz fria como pedra. Prendam os dois. E alguém liga para o legista. Porque a mulher dele matou minha esposa. E ele acabou de confessar tudo.